E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 47, continuamos no capítulo 47, e no programa passado comentávamos sobre o que disse o ministro Genésio a Dona Laura, aconselhando-a para não dar importância às influências inferiores, né? Não dar tanta importância, já que todos nós temos influências inferiores. Tereza citou casos de pessoas que têm às vezes um diagnóstico precoce de alguma doença e já se vê desencarnada, sofrendo, então já naquele pessimismo, não é? Isso não é aconselhável, isso não é recomendável para a nossa encarnação. E mais adiante ele diz que toda a luz que nós acendermos na Terra vai ficar. Então, por mais que a gente sofra, que a gente que tenhamos as nossas influências inferiores, nos conectemos a ela pelas nossas atitudes, mas que nós procuremos acender alguma luz. Alguma luz, quer dizer, o que é acender uma luz? Que os espíritos nos orientam. Auxiliar alguém, né? Principalmente se for alguém aquele que nos prejudicou, se a gente conseguir fazer isso, auxiliá-lo, aí realmente é uma luz maior, né? É o que Jesus sempre recomendou e exemplificou entre nós. E mais adiante, ela diz que depois do conselho dele, que ela estava um tanto quanto pessimista, né? Lembrando que foi feita uma recepção para ela, né? Pelas horas de trabalho que ela adquiriu, milhares e milhares, né? Foi feita uma recepção para ela porque ela vai reencarnar, a Dona Laura. E ela disse também que agora, depois do conselho do ministro, pareceu ver tudo mais claro, né? Ela ficou mudada, ela mudou radicalmente, ela disse. A atitude mental dela mudou. Comentamos sobre isso, sobre aquilo que às vezes, por vezes, nos acontece, de assistirmos uma palestra, um ensinamento, e saímos daquele ambiente elevados. Mas aí vem o dia a dia, aí vem as provas, né? Aí vem os nossos testemunhos que temos que dar. E na maioria das vezes, ainda falhamos. O que não podemos, a gente citou isso também, é desistir. Isso não adianta. Até porque não adianta, né? Porque a nossa fatalidade é o bem. Então, paramos aí, vamos continuar. Aliás, nós lemos, né? Mas vamos ler de novo? Né? Tem que ler para comentar. Novo, né? A gente só leu. É o qual parágrafo? 20. Então, parágrafo 20. Aí ela diz assim, ela continua dizendo, a Dona Laura: estou convencida agora de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Então, ela fala, é como se está agradecendo a ele e está dizendo a ele que as palavras dele fizeram efeito nela. Ela está convencida, ela usou esse termo, essa palavra, convencimento. Ela está convencida realmente do ensinamento que ele deu. E a visita dele foi providencial para ela. Isso acontece conosco diariamente quase, o tempo todo. Os espíritos não abandonam ninguém. Todos nós temos o nosso amigo espiritual, aquele que nos acompanha, que nos auxilia, que tem a tarefa de nos auxiliar na encarnação. E ele sempre nos joga ensinamentos do bem.
providencia alguma situação para que nós reflitamos. A questão é a nossa luta íntima, porque nós angariamos para nós ainda a presença de espíritos inferiores pelo nosso comportamento. E nisso está a grande luta. No livro Pão Nosso, o Emmanuel, livro Pão Nosso, também na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel vai comentar uma carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso. Ele diz assim, na carta de Paulo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo que nós temos que lutar sempre, mas contra essa questão dos espíritos, da influência que eles exercem sobre nós. Essa é a questão da luta. Aí é o título, A Grande Luta. E no comentário, vou só ler um trecho, ele diz assim: segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então a luta é contra as nossas disposições. A gente não está lutando contra os espíritos inferiores que nos cercam, porque eles só nos cercam pelas nossas disposições íntimas. Eu só vou agredir alguém quando eu me disponho a agredir alguém, eu estou sintonizando com um espírito que quer ver esse alguém prejudicado, ou quer me ver prejudicado, ou quer ver o ambiente prejudicado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, as disposições inferiores e as disposições espirituais inferiores, nossas, é nessa grande luta, que é, por não ser fácil, por isso que é uma luta, é uma grande luta, não é? O André Luiz, ele vai no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, ele vai mostrar para a gente o que acontece quando a gente trava essa luta, não é? Conosco mesmos e também com ideias que a gente alimente. O título do capítulo é Dominação Telepática. Então eu vou mostrar, vou falar o contexto e depois vou ler uns pedacinhos que fica mais bonitinho, né, para a gente entender. Qual é o livro? Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19, Dominação Telepática. Esse livro também é de André Luiz, tá? É de André Luiz. É a história da Anésia e do Jovino. A Anésia era casada com o Jovino, tinha 2 filhas ou 3 filhas e tinha uma mãe doente. E ela estava percebendo a cada dia que o marido não estava mais sintonizando com ela, vamos dizer assim. Já estava uma desarmonia sendo instalada na família. E ela tinha a perfeita intuição de que ele tinha arrumado uma outra parceira, não é? Uma outra namorada, e ela começa a questionar ele. E é interessante que quando o André Luiz e o Aulus chegam lá na casa dessa família, porque uma amiga espiritual da família está preocupada com a saúde da dona Anésia, porque de tanto ela travar uma luta mental com essa amante do marido, ela está adoecendo. Então, essa amiga espiritual lá da família, que eu esqueci, Teonília, o nome dela, isso mesmo, Teonília, ela procura o Aulus, procura o André Luiz e fala: a minha amiga está precisando de ajuda. Ela está numa batalha mental tão grande com a amante do marido que ela vai acabar adoecendo. Então, o André Luiz, quando chega lá, eles chegam na hora da discussão que está acontecendo, né? Porque eles tinham que ver o que está acontecendo. Apesar que o Aulus sabia, mas o André Luiz está em aprendizado. E aí, quando ela fala, e ela chega a falar para o marido: eu sei que você tem outra. E aí a figura da amante aparece. E o André Luiz coloca assim: nesse instante, uma imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos,
qual se fora projetada sobre ele a distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Então, na hora que o Jovino pensou na moça, ela apareceu. A gente não leu, lembra, em programa passado, nesse mesmo livro, no capítulo 1, que o Albério, o instrutor, diz que a ideia é um ser, entre aspas, e é mesmo, né? Pensou, ela começou a aparecer e desaparecer. E aí, o chefe da família não vai embora, né? E a senhora, a Anésia, continua pensando nessa situação. E aí ela coloca assim, o André Luiz coloca: enquanto as reflexões da senhora Anésia se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente do Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração. Não via com os olhos a estranha e desejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental. E de inesperado passou da meditação pacífica, porque primeiro ela só pensou na amante, a tempestuosos pensamentos. E aí, à medida que a Anésia monologava intimamente em termos de vingança, de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, porque ela estava alimentando a ideia de se vingar da amante do marido. Então, a forma pensamento que é uma forma pensamento, porque ela não estava em espírito ali. Era a forma pensamento da Anésia. E quanto à forma pensamento, foi vamos dizer assim, se materializando, porque a Anésia estava dando força para essa ideia de vingança. E aí ela continua. Como que a corporificar-se no ambiente. A mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental, a luta mental. Então, quer dizer, existe, o que a gente está colocando isso? Existe já no nosso campo mental uma luta entre os nossos maus pensamentos e os bons pensamentos. Mas pode existir esse outro tipo de luta, porque você fica com uma ideia fixa de vingança de alguém, com raiva de alguém, você cria uma forma pensamento e verdadeiramente luta com ela. Não é? É o caso aqui, é o exemplo do capítulo 19 do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Então, toda vez que a gente alimenta certas ideias, essas ideias vão se materializando. No caso aqui, era a ideia de vingar, né, da amante do marido. Isso. Mas uma ideia, como eu dei o exemplo em programas anteriores, uma ideia fixa de que você tá doente e que você vai ficar cego e que você daqui a pouco vai desencarnar, isso vai começando a criar uma densidade tal que daqui a pouco isso acontece, porque você alimentou isso, você está querendo isso. Uma coisa interessante é que se um médium, vamos supor, se um médium vidente entrasse na casa da dona Anésia, podia achar que aquela forma pensamento era um espírito, e não era. Não era. Era uma forma pensamento. Por isso que Kardec diz no Livro dos Médiuns que ele tinha muito cuidado em ouvir os relatos dos médiuns videntes, porque é muito complicado. Como é que se você não é tão adestrado, como é que você vai saber se é uma forma pensamento ou é... Aproveitando esse gancho que você está falando aí, se alguém entrasse na casa da Anésia, um médium vidente, ele podia ver a forma pensamento. Achar que é um espírito ali. Podia ver, dependendo do médium vidente, gente, que isso é especificação. Allan Kardec fala isso muito no Livro dos Médiuns. Por exemplo, tem um médium de psicografia, mas não é médium de poesia, às vezes.
É que o Chico tinha tudo. A gente, né, o Chico é o exemplo, mas tem médico que não consegue fazer poesia. Então tem especificações de médium. Se o médium visse a forma de pensamento, ele podia achar que era um espírito, não era. Quando a Teresa citou o Livro dos Médiuns, quando o Livro dos Médiuns Kardec fala isso, é sempre bom a gente ler André Luiz, as obras de André Luiz todas, com a obra básica do lado, para a gente fazer um parâmetro daquilo que os espíritos falaram, que os espíritos falaram a Kardec, e os exemplos estão na obra de André Luiz, no nosso dia a dia corriqueiro. Esse é um caso de uma amante, do marido que tinha uma amante. Não é? Tem o caso também da questão de adoecer, que está no livro da Terra e o Céu, em que como é que é o nome dele? Do pai do Júlio? Amaro. O Amaro, personagem do livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz, ele fica viúvo e casa novamente. A segunda esposa, Zulmira, ela adoece pela consciência pesada dela, porque ela largou a mão do filho dele na praia e ele se afogou. E a Odila, que é a esposa desencarnada, viu isso e está obsediando ela. Mas ela deu arma, vamos dizer assim, ela armou a Odila com esse ódio pela consciência pesada dela. Isso é um outro ensinamento para nós, como a dona Laura está dizendo aqui, aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Então, a questão do remorso, que Kardec fala que é uma passagem para vir a expiação, o reconhecimento do erro, porque o remorso já está em reconhecimento do erro. E nós vamos errar, ainda muito. Então, você não pode se paralisar no remorso. O que não pode é estacionar ali. Aqui é o que aconteceu com a Zulmira, que é a personagem do Entre a Terra e o Céu, que ela adoeceu, quase desencarna. Então, porque se nós não trazemos, às vezes, alguma coisa dessa encarnação, a gente traz de outra. Se não for um aprendizado como a dona Laura está fazendo aqui, a gente vai ver crianças, às vezes. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, já está uma mulher feita, ela pequena, é o semblante triste. Você viu uma criança triste o tempo todo. Às vezes é o espírito que já vem com aquela carga de remorso do que ela fez na outra. Não conseguiu trabalhar isso aqui, que a dona Laura fala. Porque ela aproveitou o diálogo com o ministro. Né? Ela falou, poxa, estou convencida, aproveitei o seu ensinamento. É preciso aniquilar o mal. Porque se ela não aproveita esse diálogo, gente, ela ia encarnar nessa situação de medo, de tudo, ia prejudicar a infância dela. Nesse capítulo, no 19, o final é muito interessante, que o André Luiz, o Hilário, pergunta assim no livro dos Domínios da Mediunidade. Domínios da Mediunidade, capítulo 19. Lá no finalzinho, o Hilário, que está junto com o André Luiz nessa situação e com Aulos, perguntou: examinamos um fenômeno comum? Perguntou, né? Isso que a gente viu aqui, isso é uma coisa comum? E aí o Aulos responde: intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que os pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Mas o contrário também existe. A gente lembra do Divaldo Pereira Franco e outras pessoas, né, de que tem programas de autoajuda, seja de yoga, seja de outras terapias alternativas, meditação, né? Eles fazem as visualizações terapêuticas. A visualização terapêutica nada mais é de que te influenciar a você pensar, né, no caso do Divaldo, ele fala, pense em Jesus, e você vai começando a criar aquela imagem que a gente tradicionalmente tem de Jesus, pense na natureza, e você vai criando formas, pensamentos benéficas. O Divaldo conta que o companheiro, amigo dele, era primo, né? O Nilson, tio Nilson, lá da Mansão do Caminho. Ele, do primeiro câncer que ele teve, ajudou muito essas visualizações terapêuticas, porque você troca as ideias pessimistas pelas ideias
otimistas. Se a senhora que a gente leu aqui do domínio da mediunidade, a Anésia, ela tivesse tido uma compreensão dessa criatura, né? Tivesse uma maior compreensão do comportamento do Jovino, porque não é fácil, é muito difícil. Porque quem lê o livro vai ver depois o que os espíritos pedem a ela. Porque ela é desdobrada pelo sono e eles conversam com ela. Isso, para que ela para que ela enxergue na moça. Mas se ela tivesse feito isso, e ela depois ela vai fazer isso, ela também é igual a Dona Laura. O conselho que ela recebe em desdobramento, ela vai pôr em prática. Ela vai começar a entender que o marido tá adoentado, ele no sentido de, né, já fugiu as responsabilidades. Tá rindo, já tá falando, tá rindo. Matrimoniais e a amante também. Agora é fácil? Não, mas a gente conversa. É aquilo que os espíritos dizem, a palavra da cruz é loucura aos nossos olhos. É verdade, mas a gente tem que saber o que é o certo. Né? O que é o certo. Porque é isso que ele está falando para Anésio. É isso que a Dona Laura está dizendo para ele. Aniquilar o mal e a treva dentro de nós. Mas tem um outro detalhe que eu queria falar, que fala assim, ele diz, aniquilar o mal. Quando você aniquila alguma coisa, você está combatendo. Você, para aniquilar, é matar, é eliminar. Então, isso exige um combate. E é exatamente isso que a gente pode fazer uma analogia com o que Paulo fala na segunda carta dele a Timóteo. Ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É a segunda carta que ele dá a Timóteo. Ele está prestes a desencarnar, né? Ele está preso em Roma e está prestes a desencarnar no governo de Nero. E nesse trecho, nessa frase, o Emmanuel faz uma página muito bonita no livro Palavras de Vida Eterna, em que o título é No Bom Combate. É o capítulo 148 desse livro. E o Emmanuel diz que nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate, visamos os inimigos externos, brandimos armas e etc. Usamos astúcias. No bom combate, dispomos a lutar contra nós mesmos, contra nós próprios, assentando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma, que é o exemplo que a Teresa deu da Anésia, no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que a qualidade inferior ao sentimento dela estava sendo o quê? O ciúme. E a indignação por o marido ter um amante. A gente está dizendo que os espíritos estão ensinando. Não é que a gente faça, não. Pelo amor de Deus, mas é o que a gente está dizendo, tem que dizer. E no final dessa página do Bom Combate, o Emmanuel diz assim: Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, estava prestes a desencarnar, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no combate desde a hora da entrevista com o Mestre. Então, quem lê o livro Paulo e Estevão, e a gente é necessário que leiamos, estudemos, releamos, que é uma obra, né, primordial para o nosso ensinamento. Isso que o Emmanuel está dizendo aqui, que Paulo passa a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre, quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco. Todo mundo conhece. Esse bom combate é o que Paulo vai falar depois, que ele tinha um espinho na carne. Então é o bom combate diário, que é o que a Dona Laura fala aqui, aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Mas isso exige um combate diário, de pensamentos, porque não é fácil, todo mundo sabe de si. Mas não podemos, novamente dizendo, desistir, né? Já fizemos isso algumas vezes, várias vezes, né? Várias vezes, e não podemos desistir pela porta do suicídio, jamais. Então, muito obrigado. Estamos terminando mais um tempo, mais um ensinamento. Muito obrigado a todos pela atenção. Nós carinho. Hoje estudamos, Fiquem com Deus. Nós hoje estudamos o capítulo 47 do livro Nosso Lar. E gostaríamos de mandar um abraço para os amigos que nos ouvem, em especial um abraço para o seu Jorge Simões, seu Nilton, Dona Rosária, e também para a Dona Isis e seu Paulo, que também nos ouvem, e rogando a Jesus, a Deus, aos bons espíritos que nos amparem, nos fortaleçam a todos, para que nós possamos sair dessa encarnação um pouco melhores de quando aqui chegamos. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.